Bom, vamos falar sobre os dribles que estão dando no Supremo Tribunal Federal em relação à questão do orçamento secreto. Mais uma reportagem do Rubem Berta, do Igor Mello e do Eduardo Militão, Josias. Dessa vez descobrindo aqui questões do atual ministro da Agricultura e senador licenciado Carlos Fávaro. Qual é a novidade? Segundo essa investigação aqui da nossa reportagem, o ministro emplacou em seu reduto eleitoral o maior convênio com dinheiro do caixa do Ministério da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro. Os recursos foram articulados por quem? Pelo general Braga Neto. Era o ministro da Defesa na época. Para obras apadrinhadas pelo Centrão. Mesmo depois do STF suspender o orçamento secreto. O que aconteceu? Os 30 milhões de reais para uma obra de pavimentação do trecho da rodovia MT-010, na região central de Mato Grosso, foram direcionados pelo então senador por meio do programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, em dezembro de 2021. A tabela de controle interno do Ministério da Defesa, obtida pelo UOL, mostra que o senador é padrinho oculto da verba. Outros 23 políticos do Centrão também foram beneficiados por recursos da defesa que movimentaram ao menos 1 bilhão entre 2021 e 2022. Quando eles são questionados até a respeito disso, né, Josias, eles dizem que isso não é algo que seja ilegal, que essas verbas devem ser realmente utilizadas para melhorias das regiões. É ou não é ilegal? É ou não é moral? Onde está o erro aí? O erro está em toda parte, Fabiola. Esse senador, o Carlos Fávaro, ele enfiou a mão em todas as cumbucas que o orçamento secreto proporcionou. Quando o Supremo Tribunal Federal suspendeu a execução dessas emendas sigilosas que os parlamentares penduram no orçamento federal, ainda sob Bolsonaro, o Fávaro enviou ali para a sua base eleitoral essa fatia do bolo que foi servido de forma camuflada, numa camuflagem de legalidade, por meio do Ministério da Defesa. Enviou ali coisa de 30 milhões de reais para o seu reduto eleitoral. Já no governo Lula, quando o orçamento secreto havia sido declarado inconstitucional pelo Supremo, o Fávaro se aproveitou da sua condição de ministro da Agricultura para enviar para os seus currais eleitorais no Mato Grosso o pedaço da verba secreta que foi devolvida aos ministérios numa negociação do Lula com o Centrão, uma negociação feita ainda na fase de transição de governo. Então, um pedaço do orçamento secreto, inconstitucional, segundo o Supremo, foi devolvido aos ministérios, alguma coisa como 10 bilhões de reais, sob a condição de que os ministros não liberassem aquelas verbas, senão com a autorização dos parlamentares. Depois que os parlamentares indicassem, eu quero que vá para cá, quero que vá para lá. No caso da agricultura, o Fávaro herdou desse pedaço do orçamento secreto que foi devolvido aos ministérios, o Fávaro herdou ali 416 milhões de reais desse antigo orçamento secreto. E ele assinou alguma coisa próxima de 300 milhões de reais. Distribuiu desse total de 416, algo próximo de 300 milhões. Desse valor, ele enviou alguma coisa, um pouco mais de 130 milhões de reais para os seus redutos. Então, ele aproveitou a negociação feita por Lula para mandou dinheiro lá para redutos como Caranana, Matupá, Campo Verde, cidades nas quais ele tem voto ali, Querência, Alta Floresta, todas essas cidades muito caras ao Fávaro, porque ele se elege com os votos dessas cidades. Então, Fabiola, ele se aproveitou do orçamento secreto no Bolsonaro, sob o governo Lula. O Fávaro lembra um pouco a palavra favo, né? O ministro enfiou o dedo ali no favo de mel do orçamento secreto e agora ele foge das abelhas, porque a preferência dele por enviar verbas, seja de que origem for, seja pelo mecanismo que for, para os seus redutos, está muito clara. Então, agora o ministro vai fugir um pouco dos ferrões de abelha. Mas ele não está muito preocupado com isso não, Fabíola, porque o efeito já foi produzido. Ele agora, ainda que tenha que cancelar uma dessas dotações
orçamentárias, ele vai dizer, olha, eu mandei o dinheiro, mas veja, estou sendo... Palácio, inclusive, sob pressão do Centrão, pediu ao ministro que ele cancelasse algumas desses empenhos que ele assinou para enviar dinheiro para os seus redutos, porque o Centrão reclamou. Bom, a gente faz a negociação e o ministro se aproveita disso eleitoralmente, então o ministro ele não perde a oportunidade de aproveitar oportunidades, Fabíola. Então, é um pouco o típico político brasileiro, grosso modo falando. Ele se aproveita, à medida que a oportunidade aparece, ele se aproveita.